isso nós estamos aqui nesta noite. Oh, para te exaltar, para glorificar o teu santo e poderoso nome. E para te dizer, Senhor, tu és o único em tudo, Senhor. Oh, Senhor, é o único, Senhor, é o primeiro e o último. Senhor, a nossa vida, Senhor, é a nossa salvação, a nossa redenção, o nosso socorro. Por isso nós te engrandecemos e te agradecemos nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. E te pedimos, oh Espírito Santo, vem sobre este lugar, vem sobre as nossas vidas esta noite, vem encher os nossos corações com a tua porção. Nós queremos te sentir,
Espírito
Deus é maravilhoso, amém? Ainda como parte da nossa adoração, nós vamos estar participando agora dos dízimos, das ofertas, fazer o momento do ofertório, e esta noite também é noite de trazermos, os alimentos para contribuir com a cesta do amor. E a respeito do dízimo, nós não falamos a respeito do dízimo para convencer pessoas a trazer o dízimo. Quem faz isso é o Espírito Santo, amém? Porque todo aquele que já se converteu, quem aqui já se converteu? Sabe que o dízimo faz parte da conversão. E a única razão que uma pessoa não contribui é a avareza. A única coisa que impede uma pessoa de contribuir, tanto na igreja como com aqueles que estão em necessidade, é a avareza. E a Bíblia diz que nenhum avarento, que também é idólatra, porque o avarento é idólatra porque adora o dinheiro, nenhum avarento que é idólatra tem lugar no reino dos céus. Por quê? Porque não se converteu. Porque todo avarento, quando ele se converte, a mesma fé que o levou a receber Jesus Cristo é a fé que vai levá-lo a se tornar um dizimista na casa de Deus. E ele é liberto da avareza, ele é liberto da adoração ao dinheiro, e ele então passa a viver livre, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando conhecemos a verdade, quando o Espírito Santo revela a verdade em nós, todas as prisões, elas são quebradas das nossas vidas e nós somos livres. E uma das prisões é a prisão na área financeira, a libertação
sobre a avareza. Por isso, toda vez que nós subimos aqui, nós falamos: traga o seu dízimo com bastante alegria. Por quê? Porque o avarento nunca consegue entregar alguma coisa com alegria. Ele nunca consegue abrir a mão para alguma coisa com alegria. Não, quando ele tem que fazer isso, ele faz com peso. Mas como nós somos pessoas livres de toda a avareza, nós sabemos que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, é Ele quem supre as nossas necessidades. Nós sabemos que só vamos trabalhar amanhã, porque Ele nos dá fôlego de vida e saúde. Então nós entregamos com alegria. Então, com bastante alegria, vamos louvar ao Senhor e trazer os dízimos e as ofertas nessa noite. E também é noite de contribuir com a cesta do amor. Feliz em tua casa, e cantar, aleluia. Feliz em tua casa, e adorar. Feliz em tua casa, e cantar, aleluia. Feliz em tua casa, e adorar. Bendito o nome do Senhor. Senhor, nós queremos consagrar ao Senhor os dízimos, as ofertas entregues nesta noite. Que o Senhor abençoe o seu povo, Pai, segundo a tua palavra. Eu oro também, Deus, pela vida de todos aqueles que têm se importado com o próximo e têm trago, Senhor, o alimento para contribuir com a cesta básica. Como diz a tua palavra, Pai, o Senhor abençoa aquele que contribui com a necessidade. Então, que a tua bênção esteja sobre o teu povo nesta noite, no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Nós vamos ter agora uma ministração com o Ministério de Dança. Depois as crianças vão para a escolinha. Mas agora nós teremos uma ministração, não é uma apresentação, é uma ministração com o Ministério de Dança, e que você já comece a ser ministrado dentro desta dança.
Não desiste, mas mesmo assim não me abandona. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustado. Eu já teria tempos parado. Sabe por que eu não falo? Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me mostra e me deixa claro que Ele me vê cansado. É difícil, cansativo, mas Ele
Glória a Deus. Quantos aqui podem dizer isso? Só estou aqui ainda por causa dele. Só não paramos ainda no meio do caminho por causa dele. É por causa dele. Aleluia. As crianças estão saindo para a escolinha. Vamos criar um ambiente agora de bastante reverência, né? Para que a gente possa receber a palavra de Deus e participar do momento da ceia, esse momento, né, tão importante para a igreja, que nós fazemos uma vez por mês, mas poderia ser todos os dias, a gente relembrar esse ato tão glorioso de Jesus ali na cruz do Calvário. Amém? Amém? Amém. De vez em quando vocês falam que estão aí, hein? Assim, estou aqui, estou vivo. Aliás, eu quero dizer, cadê o ministério de louvor? Todo o ministério de louvor. A mesma empolgação de vocês aqui no altar tem que ser quando estão embaixo. Cadê os pregadores? A mesma unção e disposição quando estamos aqui, temos que estar aí. Amém? Vamos abrir Efésios no capítulo 5, no versículo 31. Efésios 5, 31 e 32. Deixa aberto aí. Efésios, no capítulo 5, versículo 31 e versículo 32. Todos acharam? Então deixa aberto aí e preste atenção aqui agora, por favor. Paulo, quando está dizendo, instruindo a igreja de Corinto a respeito da celebração da Santa Ceia, ele diz algumas coisas muito importantes, como por exemplo, que nós não devemos participar indignamente, que nós devemos estar examinando a nós mesmos, e que nós não podemos tomar ou participar da ceia sem discernimento, sem discernir o que significa o corpo de Cristo, ou o que significa a mesa do Senhor. Ele diz assim que é por causa disso, por não discernir, por não saber o que está fazendo, é que existem muitos fracos, muitos doentes e muitos que até já dormem, por não discernir. E nesta noite eu gostaria de estar explicando algumas coisas a respeito da Santa Ceia. Preste atenção, na Santa Ceia, Jesus, ele revela o plano de redenção da humanidade. A ceia, ela não fala apenas de passado, ela fala de passado, de presente e de futuro. Na semana passada, nós tivemos uma palavra tremenda aqui, da pastora Inês, sobre nós sermos igreja. E ela disse que nós somos a igreja de Cristo. E que aqui não somos igreja, mas quando formos para casa somos igreja, quando formos para o trabalho continuamos sendo igreja, onde formos, nós somos a igreja, porque a igreja não é o templo. Embora esse lugar precise de reverência, de respeito, porque aqui se reúne o povo de Deus e Deus se manifesta neste lugar, mas não é as paredes ou o templo que é o templo de Deus, mas cada um de nós. Por isso somos a igreja. Ficou bem claro isso? Amém? Agora, quem é a igreja? Porque
nós somos igreja, mas quem é a igreja? Você tem noção de quem é você como igreja? Quando eu digo eu sou a igreja, eu tenho noção de quem eu sou, quem eu estou dizendo que eu sou. Preste atenção, a igreja é a esposa de Cristo. Quem eu sou então? O tema é pedido de casamento. Quem aqui já foi pedido de casamento? Eu me lembro, né? Quando o Fabinho pediu a Toniana em casamento aqui no Encontro de Casais, né? Eu lembro, fui testemunha e ele ajoelhou, né? E ofereceu para elas a aliança, um ato romântico. Essa igreja tem homens românticos ainda, né? Mas a igreja é a esposa de Cristo. Vamos ler esse texto, Efésios 5, 31 e 32. Diz assim: por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um grande mistério. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. Então, Paulo, ele está falando aqui a respeito de casamento. Ele diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregar por ela. Mas ele vai falando várias coisas a respeito aqui do casamento. E quando ele chega aqui nesse versículo, ele cita Gênesis, e ele diz: olha, deixará o homem pai e mãe, e ele se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Mas aí ele fala: grande é esse mistério. Por quê? É um grande mistério. Como que uma pessoa, duas pessoas podem se tornar uma só? Mas o grandioso, irmãos, é que ele continua dizendo: eu me refiro, aqui eu estou me referindo, não ao casamento agora do homem e da mulher, mas eu estou me referindo ao casamento de Cristo com a sua igreja. Em Romanos 12, Paulo, ele vai dizer desse mistério, e ele vai dizer que a igreja e Cristo se tornam um só, quando diz que ele é o cabeça, e a igreja, ou nós, somos os membros desse corpo. Então, a união de Cristo e da igreja, formando um só corpo, no qual ele é o cabeça e nós somos o membro. O casamento, o mesmo que acontece no casamento do homem e da mulher, deve acontecer no casamento de Cristo com a sua esposa. Uma união tornando-se um, onde ele diz aqui: o marido é o cabeça e a esposa, né, ela deve se submeter ao seu esposo. A esposa representando a igreja, o marido representando Cristo. E quando nós trazemos isso, nós sempre precisamos entender que a esposa tem um marido e deve se submeter a esse marido. Amém? A esposa, ela deve satisfações ao seu marido. A esposa deve fidelidade ao seu marido. A esposa deve amor ao seu marido. Então, estamos vivendo um tempo onde não há respeito, não há obediência, não há submissão. Cada pessoa diz: eu sou igreja, eu faço parte de uma igreja, eu sou salvo, mas a minha vida mando eu sou uma pessoa independente. É bem verdade que hoje, com o movimento, né, feminista, isso acontece também no casamento, né, isso acontece também no casamento, pessoas vivendo independentes, mas não é assim que Deus criou. Mas aí, as pessoas decidiram simplesmente viver independentes. E aqui, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai deixar claro: grande é este mistério, o casamento de Cristo com a sua igreja.
Isso é muito profundo, e é isso que nós precisamos entender a respeito da mesa do Senhor. Ela vai muito além da cruz, e ela tem dois cumprimentos. Um cumprimento foi na ceia, e a outra será no céu, quando Apocalipse 19 diz que acontecerá as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro com a sua esposa, que é a igreja. Amém? Louvado seja Deus. Então, no Velho Testamento, havia a celebração da Páscoa para relembrar o tempo que o povo viveu como escravo no Egito e a consequente libertação da escravidão que Deus promoveu ao povo. E Jesus, então, na Santa Ceia, ele institui agora, não mais a Páscoa, porque a Páscoa fala de Egito, de passado, mas a Santa Ceia, que fala de futuro. Fala de algo que já foi, porque é plano de Deus da redenção antes da fundação do mundo. Antes de Deus fundar o mundo, ele já tinha esse plano, que culminou ali na Santa Ceia. Mas ela fala do futuro, quando se concretizará o casamento da esposa com o seu noivo. Vocês estão entendendo? Agora, a Bíblia, durante todo esse texto de Efésios, Paulo ele vai apresentar a igreja como sendo a esposa de Cristo. A esposa de Cristo. Irmãos, ele fala: olha, grande é este mistério. Grande é este mistério. Agora, o tremendo é que os mistérios de Deus não são mistérios que ficam escondidos, são mistérios que são revelados. Deus revela os seus mistérios, e onde Ele revela? Na sua própria palavra. Deus, às vezes as pessoas pensam, e tem pessoas que se intitulam, que só Ele conhece o mistério, que as pessoas têm que ir a Ele para revelar o mistério. Não, irmãos, o mistério de Deus é revelado na palavra. Revelado na palavra. Nós precisamos andar atrás de profeta para fazer o mistério. Nós precisamos andar atrás de homens para podermos revelar o mistério. O mistério está sendo revelado aqui na palavra de Deus. E Deus ele revela para nós que mistério é esse do casamento da igreja com Cristo, com seu esposo. Agora, dentro do casamento, dentro do ritual do casamento, Deus então revelou esse mistério. Amém? Deus revelou esse mistério. Ali na Santa Ceia está acontecendo, porque a Bíblia toda fala do casamento da igreja com Cristo, da noiva com seu cordeiro, da esposa com seu esposo. Mas ali na Santa Ceia, especificamente, acontece como se fosse o pedido desse casamento. Porque é importante a gente entender que ali na mesa da Santa Ceia estavam sentados homens que eram judeus. Homens que eram judeus. Jesus era judeu e aqueles que estavam sentados com ele à mesa também eram judeus. E quando Jesus, irmãos, é algo tremendo, porque quando Jesus está ministrando a Santa Ceia e nós olhamos para as três fases que há no casamento judeu, nós vemos ali escondido e revelado para nós o plano de redenção, de salvação da igreja. Glória a Deus por isso. Porque quando nós olhamos para o casamento judaico, e vocês podem ficar tranquilos, viu? Já o pastor agora virou judeu, né? Já o pastor agora está judaizando as coisas. Não, eu vou ser 100% bíblico. 100% bíblico para apresentar para vocês isso aqui. Porque existem três fases no casamento judeu que revela esse plano de redenção para nós. Eu gostaria que você tivesse esse discernimento nesta noite. Nós vamos participar da ceia hoje de uma maneira diferente, entendendo esse pedido de casamento que foi feito para mim, foi feito para você e foi feito para a igreja. Porque qual é então a primeira fase do casamento judeu? A primeira fase do casamento judeu se chama Shilurim. Repita comigo, Shilurim. Ó, não é Shilurim não, é judeu. Shilurim.
significa a escolha. A escolha. Porque no casamento judeu, não é como no nosso, é o pai quem escolhe a noiva para o seu filho. É o pai que escolhe a noiva para o seu filho. Então, como isso acontece? Ele envia os seus servos para procurar uma família, e dentro dessa família precisaria ter uma moça, na maioria das vezes ainda criança, adolescente, porque um dos requisitos, é que teria que ser uma moça virgem, porque na palavra de Deus a virgindade fala de pureza, fala de santidade. Então os servos escolhiam ali uma moça, e depois o pai vinha, e aí ele redigia, ele conversava com o pai da noiva, e quando então era acertado, que o pai acertava ali que iria, conceder a filha para o filho daquele homem, ele então redigia um documento chamado Ketubá. Nesse documento continha todas as promessas que o pai estava fazendo para aquela jovem. Ali falava quem o pai era, que família que ele era, as riquezas que ele tinha, então fazia as promessas, aquilo que eles poderiam oferecer para aquela moça. Todas essas promessas eram colocadas naquele testamento, e o pai assinava aquele testamento. Então o pai escolhia a jovem para o seu filho, assinava esse documento, e ele então, aquele documento era firmado ali, o pai do noivo com o pai da noiva. Que isso tem a ver, pastor? Efésios 1:4 vai dizer assim: porquanto Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus escolheu você. É o mesmo que Jesus diz em João 15: não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Você é escolhido. Você não é qualquer pessoa, não. Deus escolheu você. Se você está aqui ouvindo essa palavra, faz parte dessa igreja, recebeu Jesus, é porque Ele escolheu você. O Pai escolheu você. O Pai escolheu você para que você casasse com o filho dele. Louvado seja Deus por isso. A escolha. Essa primeira fase significa a escolha. O pai então fazia, assinava ali esse documento, entregava, e o pai da noiva ia ler. Então, se o pai dele aceitasse aquela promessa, então ele colocava um véu naquela moça, ele colocava um véu naquela menina, e aquela menina agora passava a andar com aquele véu. E todos que passassem por ela, todos os vizinhos, todos os conhecidos, todos que avistassem aquela moça, saberiam que ela já era comprometida, já sabia que ela estava prometida a um homem, que ela já tinha uma família, que ela já tinha sido escolhida, que o futuro dela já estava garantido. Aleluia! Que significa que o documento é esse, que contém as promessas, todas as promessas de Deus para a sua vida. Todas as promessas de Deus estão aqui na palavra de Deus. Sabe por quê? Nós vivemos correndo, a igreja, ela vive como uma moça desesperada, correndo atrás de tantas coisas, porque ainda não tem certeza do seu futuro. Essa moça, a partir do momento que o véu era colocado nela, ela tinha certeza do seu futuro. Ela sabia que havia uma promessa sobre a vida dela. Ela sabia que ela não ia ficar desamparada. Ela não precisaria ficar correndo atrás disso ou daquilo. Ela tinha convicção de que o futuro dela estava garantida, porque sobre ela havia uma promessa. Sabe por quê? Porque ela foi prometida, ela foi escolhida e prometida para o esposo. Nós somos essa moça. Ô Emerson, fala com esse Mateus, você é essa moça.
Você é essa moça. Aí a mãe, o William todo machão, e fala para ele: você é essa moça. Aleluia! Aleluia! Eu sou essa moça. Você é essa moça, Claudinho. Nós somos a escolhida. Nós somos a moça que foi escolhida para casar com Cristo. Nós somos a igreja, a esposa de Cristo. Não foi você que escolheu, foi Ele quem escolheu você. E quando foi feito isso? Antes da fundação do mundo. Preste atenção: antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, antes que a tua avó te conhecesse, antes que a tua bisavó te conhecesse, Ele escolheu você. Que história é essa? Se ninguém me ama, eu fui rejeitado, eu sou uma pessoa rejeitada, eu sou isso, eu sou aquilo, meu pai me rejeitou, minha mãe me rejeitou, homens me rejeitaram. Que história é essa? Antes da fundação do mundo. É Efésios que está dizendo, Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O mundo não era mundo, e Deus já tinha escolhido a mim e a você. Aleluia! Glória a Deus. Você consegue entender isso? Aleluia! Isso é precioso. Nunca mais você vai sentir rejeição se você entender isso. Nunca mais. Então, foi feita a promessa, o pai vai embora. Porque é preciso ter um tempo, porque aquela moça não está preparada para contrair um matrimônio. Ela ainda é só uma menina. Ela foi prometida, ela foi escolhida, prometida, mas é só uma menina. Então agora, ela vai precisar passar por uma fase de preparação. Ela vai ser ensinada a como ser esposa. Ela vai ser ensinada a respeitar. Ela vai ser ensinada como ela deve se portar como uma esposa. O corpo dela vai começar a tomar forma até que ela esteja preparada para se casar com o noivo. E aí é que entra a segunda fase do casamento, que se chama Erusim. Fala comigo aí: Erusim. Significa pagar o dote ou pagar o preço. Nessa fase, quando é que se paga o dote? Quando a moça ela tem o seu primeiro ciclo menstrual, significa que ela se tornou já uma mulher. Então é avisado ao pai do noivo, e o pai do noivo então vai começar a preparar todas as coisas, né, para que o noivo vá ao encontro dela, para que o filho dele vá ao encontro dela. E esse dia não é revelado. Quando essa moça chega nessa idade, nesse tempo, ela já vai ter que começar a aguardar o dia em que o noivo com a sua comitiva vai vir para buscar, vai vir para poder concretizar o casamento. E aí ela escolhe as moças, 9 outras moças virgens, né, que devem estar com ela, e ela forma então a sua comitiva, e ela vai começar a aguardar agora o dia em que o noivo vai vir. Naquele dia, ele vai fazer, o pai vai fazer um pagamento, o pagamento do dote para aquela moça. É assim também na cultura de casamento angolano, viu? O pagamento do dote. Estava uma confusão o pagamento, a hora do pagamento do dote. Nós participamos de alguns lá. Mas chega o momento então do pagamento do dote, e naquele momento, quando for pago, a moça vai se tornar propriedade exclusiva daquela família, vai se tornar propriedade exclusiva daquele homem, daquele moço que ela vai se tornar esposa. O pai então vai redigir um outro documento que se chama Brit Hadashah, que significa Novo Testamento, Nova Aliança. Ou seja, aquele Antigo Testamento que ele havia feito era só uma promessa. Por isso o escritor aos Hebreus vai dizer que no Velho Testamento eles ouviram a promessa
mas não participaram da promessa. Eles ansiaram ver a promessa se cumprir, mas eles não viram, porque Cristo não veio no tempo deles. Mas então, aquele documento antigo, que era só uma promessa, agora vai ser substituído por um novo documento, e a partir do momento que aquele documento for assinado, a moça já passa a ter direito a toda a herança do pai, que consequentemente é também do filho. Amém? Isso, aí é onde entra a Santa Ceia. Aí é onde entra a Santa Ceia. Porque naquele momento é permitido então ao jovem tirar o véu da noiva. Ele tira o véu daquela menina e ele vai ver o rosto dela. E ela vai ver o rosto dele. E naquele momento ali então, tem algumas palavras que ele precisa dizer, porque ali vai acontecer o pedido do casamento, porque preste atenção, a última palavra é da noiva. A última palavra da noiva, embora foi escolhida, embora foi prometida, a última palavra é dela. Isso não é maravilhoso? Isso fala do livre-arbítrio. Não é imposição. Não é imposição. O casamento não é imposição. O casamento não é eu te escolhi, pronto, agora você vai ter que casar comigo. Não. A última palavra é da noiva. A última palavra é sua. A última palavra é minha. Embora eu tenha sido escolhido, eu vou decidir se eu quero ou não me tornar esposa. Eu vou decidir se eu quero ou não, se vale a pena ou não, casar com esse moço. Casar com Cristo. Vale a pena eu me tornar dele? Vale a pena eu tomar posse dessas promessas que ele me fez, que essas promessas são vantajosas para mim? Vale a pena eu abrir mão da minha vida para poder agora fazer parte dessa outra família, dessa outra vida? Vale a pena agora eu estar debaixo dessa nova pessoa? Será que vale a pena? A última palavra vai ser dela. A última palavra da igreja. A última palavra é minha. Ninguém nada. O evangelho não é um evangelho imposto. O evangelho é um evangelho de convite. O evangelho é a boa notícia de Deus. O evangelho é: aqui está as minhas promessas preciosas para você. Você quer? Acha que vale a pena? Então venha. Acha que não? É você que escolhe, é você que dá a última palavra. Porque as promessas existem. O dote já foi pago. Porque quando aquele jovem vinha, ele trazia prata e ouro. E esse era o preço pago por aquela moça. Mas a grande diferença do casamento judaico com o casamento de Cristo com a igreja é que 1 Pedro 1,18 vai dizer: não foste com prata, nem com ouro, ou com coisas perecíveis, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo. Amém. Vale a pena ou não? Porque naquele momento ali então, o jovem, ele vai pegar uma taça de vinho. Ele vai pegar uma taça de vinho e ele vai dizer algumas palavras ali para a moça, que está tudo documentado nesse documento aqui. Ele vai pegar aquela taça e ele vai oferecer para a noiva. Tudo isso acontece no casamento judaico. Ele vai oferecer a taça para a noiva e ele vai dizer algumas palavras para ela. Ele vai dizer assim: ele dizendo para a noiva, este é o cálice da nova aliança, do Novo Testamento que eu faço contigo. Ele diz isso para a noiva. É o mesmo que naquela noite, Jesus, ao pegar o vinho, o cálice, ele disse para os seus discípulos: ali está acontecendo esse pedido aqui. Vocês conseguem entender, igreja? Jesus, quando ele pega o vinho, ele diz: este é o cálice do Novo Testamento.
O cálice da nova aliança. O que significa isso? Agora não é mais promessa, agora é uma realidade. Se vocês aceitam o casamento, o preço foi pago na cruz do Calvário, preço de sangue, agora nós podemos tomar posse da promessa. Não precisamos mais ficar correndo, andando de um lado para o outro, ansiosos, preocupados com o que vai ser. Não, como esposa, o nosso futuro está garantido. Então, ele vai dizer isso para a noiva, o mesmo que Jesus disse. Então, se a noiva aceita, escute, agora vai vir a última palavra da noiva, ela vai dar a última palavra. Se ela aceitar, ela vai pegar aquele vinho e ela vai beber. Ela pega o vinho e ela bebe. O ato dela beber, ela não vai dizer sim ou não, ela vai beber o vinho ou não. Se ela bebe o vinho, significa: eu aceito casar com você. Aleluia. Glória a Deus. Quem já ouviu isso aqui um dia? Eu aceito casar com você. Vai, gente, o que é isso? Eu ouvi, ué. Eu ouvi, ué. Um dia eu cheguei na Inezinha, cheguei na Inezinha, depois de ter falado com o pai dela. Não, antes eu falei com ela. Se aceita casar comigo? Ela falou. Aí depois fui falar com o São Joaquim, ele falou: não aceita a evolução. Foi ou não foi? Mas preste atenção, volte aqui agora, gente. Preste atenção. Se ela aceita, se ela aceitar, ela bebe o vinho. Entende o mistério que Paulo está falando? É grande o mistério, mas está revelado. É grande o mistério, mas está revelado aqui o amor de Deus por nós. O preço que foi pago, as promessas foram feitas, o documento está assinado. Então, se ela aceita, ela bebe o vinho. Mas agora, ela aceitou, bebeu o vinho, mas o noivo tem que voltar para casa, porque nessa idade, deve ser isso para 13, para 14 anos, 12 para 13, não sei, 11, 12, ela não está preparada ainda para poder contrair o matrimônio. Nessa hora que ela aceitou, está concretizado, já está assinado, ela coloca novamente o véu e o noivo vai ter que voltar para casa e deixar ela lá ainda, na casa do pai. E ele vai ter que voltar para casa para esperar agora a volta definitiva para poder levar ela para casa. Mas antes de ir, ele ainda tem que fazer duas promessas para ela. Ela já aceitou, o casamento já foi concretizado, mas agora ele tem que fazer duas promessas. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela taça, enrolar ela num pano e ele vai quebrar. Tem a imagem aí? Tem a imagem do casamento? Ele quebrando taça? Aqui apaga um pouquinho a luz. Então aqui, ó, esse é o ritual. Ela bebeu o vinho, ela aceitou, agora ele enrolou a taça e ele vai quebrar a taça. Pode tirar a imagem, pode estender aqui, por favor. Então ele quebrou a taça. E ele vai dizer algo ao quebrar a taça. Ele vai dizer assim: essa taça quebrada, ele está selando um compromisso dele com ela. E ele vai dizer para ela assim: olha, agora eu não vou beber mais desse vinho, eu só vou voltar a beber dele junto com você nas bodas lá na casa do meu pai. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. O mistério de Paulo revelado na Santa Ceia. Porque Jesus, quando ele termina ali, eles bebem, comem pão, bebem vinho, e ele diz isso: agora eu não vou beber mais do fruto da vinha,
Eu só vou voltar a beber juntamente com vocês no reino do meu Pai. Louvado seja Deus. E segundo, ele tem que fazer uma outra promessa para ela. Ele tem que dizer para ela assim: tudo isso está no documento. Eu vou preparar o teu lugar na casa do meu pai. E depois eu vou voltar para poder te buscar. E nós vamos ficar juntos para sempre. Essa é a promessa de João 14. No mesmo contexto, naquela mesma noite, Jesus, ele diz isso para os seus discípulos: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês: eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vocês também estejam. E o noivo, ele volta então para casa. Este é o plano de redenção firmado na Santa Ceia. Louvado seja Deus. Você foi comprado por um alto preço. Você pertence a Cristo. O preço do teu resgate já foi pago. O dote já foi pago. E não foi com prata, nem ouro, nem com coisas perecíveis, mas com o próprio sangue de Cristo. Aleluia. Por isso, Apocalipse 5, no versículo 9, aqui é a esposa cantando, e diz assim: e cantavam quando João, ele está no céu, tendo uma revelação do céu, e aí diz assim, Apocalipse 5, no versículo 9, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de abrir o livro, porque fostes morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Porque João avistou o livro selado ali, que é o livro da vida, o livro onde está o nome dos santos, onde está o meu nome e o seu nome. Onde está o meu nome e o seu nome. Mas ninguém, não foi encontrado ninguém que era digno de abrir aquele livro. Mas aí, de repente, esse cântico começa a ser cantado. E o Cordeiro é digno, porque quando ele morreu, e com o sangue dele, ele comprou gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é cacimbó, né? Ele comprou gente de tudo quanto é classe social, ele comprou o pobre, o rico, ele comprou todos, o homem, a mulher, o preto, o branco, ele não fez acepção de pessoas, ele comprou gente com o sangue dele, de tudo quanto é lugar, e de tudo quanto é jeito. Por isso, ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados. Ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados. Porque Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Nós só vamos para o inferno por não aceitar o pedido de casamento. Porque se eu aceito o pedido de casamento, todas as promessas são minhas. E não há mais condenação para mim. Porque eu me tornei esposa, eu fui resgatado, fui redimido. E aí, nós entramos então na última fase do casamento, que se chama Neslim. Diga aí, Neslim. Sabe o que significa isso? Carregar, levantar para o alto. Porque o último ritual, coloca para mim a segunda imagem. Aqui, olha só, o que acontece? Quando o noivo vai encontrar a noiva, né? Agora foi avisado e tal, o noivo vai encontrar com a noite, a comitiva dele está indo, há muito barulho de festa, e aí de longe a noiva escuta aquilo e sabe que o noivo está vindo, ela também prepara a comitiva dela. Então o que acontece? O noivo ele é colocado numa cadeira de príncipe e é levado, e ela também é colocada numa cadeira de princesa, e quando os dois se encontram, eles são levantados ao alto e eles se encontram nos ares. Eles se encontram, o esposo e a esposa se encontram nos ares para concretizar
o casamento. Pode tirar a imagem e pode mudar. Isso é o que está escrito em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, o 16 e o 17. Pois dada a ordem, ao som da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, que estivermos vivos, seremos transformados e vamos ser arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. E ali estaremos para sempre com Ele. Aleluia. A qualquer momento, isso é a fase que, preste atenção, a primeira fase já aconteceu, a escolha já foi feita, a segunda já aconteceu, o preço já foi pago, e nós estamos aguardando o cumprimento da terceira fase. Nós estamos aguardando porque a qualquer momento nós vamos ouvir o barulho do noivo. Preste atenção, igreja, a qualquer momento nós vamos ouvir o barulho do noivo. Nós precisamos estar preparados como esposa. Isso que Paulo está falando, ninguém pode beber sem dignidade. Ninguém pode beber sem estar se comportando, tendo comportamento de esposa. Porque o comportamento da esposa é diferente do comportamento da moça solteira. Esposa não se comporta como moça solteira. Então o comportamento da esposa tem que ser um comportamento digno. Digno. E a pergunta é muito simples. Você aceitou o pedido de casamento? Quantos aqui aceitam? E a outra pergunta também é muito simples. Você tem se comportado como esposa? Mas não é a esposa de um homem qualquer. Porque mesmo a esposa de um homem qualquer tem que se comportar como esposa. Mas nós devemos nos comportar como a esposa de Cristo. Então Paulo vai dizer: vocês devem se portar de maneira digna da vossa vocação ou da vossa escolha. Você foi escolhido, mas você tem que se comportar como esposo, porque a qualquer momento, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses que ao som da última trombeta vai acontecer o arrebatamento. Nós vamos ser levados ao alto e vamos encontrar com o nosso marido nos ares. Ao som da última trombeta, num piscar de olhos, isso vai acontecer. Não vai dar tempo para acender as lâmpadas. Não vai dar tempo para ir comprar azeite para acender a lâmpada. O noivo vai chegar de uma maneira muito rápida. Não vai dar tempo de correr e preparar as vestes, porque vai ser um piscar de olhos. Nós precisamos andar vestido de noivo. Precisamos andar vestido de noiva, se comportando como esposa. Porque essa fase, a qualquer momento, não tenha dúvida, a primeira aconteceu. Quando nós olhamos para os homens de Deus do passado, eles ansiavam ver, eles ansiavam participar disso que nós vamos participar hoje, da Santa Ceia, mas eles não puderam participar, porque a promessa não foi para o tempo deles, era só uma promessa, mas agora se cumpriu, aquilo que eles ansiavam, se cumpriu há mais de 2000 anos atrás. Agora o que nós ansiamos está por se cumprir. Está por se cumprir. Não caia na tentação de pensar, sempre falaram isso, 2000 anos de evangelho sempre falaram isso. Sabe por quê? Pedro, na primeira carta dele, vai dizer: não se enganem, porque para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Não pense que a promessa falhou. Muito pelo contrário, a sua aparente demora
é porque Ele está dando mais tempo para que mais pessoas cheguem ao arrependimento, para que mais pessoas se comportem como esposa, para que a igreja esteja preparada, para que o corpo da igreja esteja formado. É por isso que Ele está dando tempo. Assim como o noivo tinha que esperar o corpo daquela moça se tornar de uma mulher, Cristo está esperando o corpo da igreja tomar forma, para que Ele possa vir buscar. E o casamento vai acontecer. Ainda falta gente para esse corpo, ainda falta pessoas para esse corpo, ainda falta membros para esse corpo, mas Ele vai vir buscar. Ele vai vir buscar, e ainda bem que Ele ainda não veio, porque talvez Ele tinha pegado a mim e você desprevenido, mas Ele virá. E eu quero encerrar lendo 2 textos em Apocalipse. Abre comigo Apocalipse 19, de 6 a 8. Apocalipse 19, 6 e 8. Escute só isso. Aqui João está tendo uma visão daquilo que vai acontecer no futuro. Preste atenção, João está tendo uma visão daquilo que vai acontecer no futuro. 19, de 6 a 8. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões que bradava: Aleluia! Porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremos-nos, exultemos-nos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já está preparada. Para vestir-se foi providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Glória a Deus. Glórias a Deus. A roupa da noiva são as nossas atitudes. A roupa da noiva é como eu me comporto amanhã, na minha casa, no meu trabalho, lá onde eu continuo sendo igreja. Qual é o meu comportamento? Essas são as minhas roupas. A roupa de noiva, o linho fino. O linho fino é o meu comportamento de esposa. Chegou a hora do casamento do Cordeiro com a sua noiva. E para encerrar, o capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 2. João tendo uma visão daquilo que está por acontecer. 21, 2 de Apocalipse. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. A linda esposa do Cordeiro. Ele fala para o Tião: você é uma linda esposa. Aleluia. Toda vez então que o Evangelho é pregado a uma pessoa, é um pedido de casamento sendo feito. Toda vez que nós perguntamos aqui no altar: você aceita Jesus como seu Salvador? Nós estamos perguntando: você aceita esse pedido de casamento para se casar com o noivo? Você quer se tornar esposa? Glória a Deus. Eu gostaria de chamar aqui os ajudantes da ceia. Pode também seguir o ministério de louvor.
Ali na ceia estava escondido e revelado o mistério do qual Paulo falou. Ali na ceia aconteceu o pedido de casamento. Quando o Evangelho chegou até você e você o recebeu, significa que você aceitou esse pedido de casamento. E é muito simples o que nós vamos fazer nesta noite na Santa Ceia. Porque Jesus disse: olha, fazer isso em memória de mim. Em memória de quê? De que Ele é o esposo e de que nós somos a esposa. Uma das coisas tremendas do Evangelho e da morte de Jesus na cruz do Calvário é que há sempre a possibilidade de arrependimento. Há sempre a possibilidade, porque no casamento judaico, se aquela moça desonrasse o compromisso que ela fez, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o noivo já não aceitava ela mais. Ela poderia dizer que estava arrependida, que errou, que falhou, mas na maior 99% dos casos ele já não aceitava mais. Mas com Cristo, no nosso casamento com Cristo, enquanto havia a possibilidade de arrependimento, de mudança, de renovar o voto, de refazer a aceitação do pedido. E é isso que nós precisamos fazer nesta noite. Quando você bebeu o vinho nessa noite, eu quero que você pense de todas as vezes que você bebeu o vinho na Santa Ceia, que ao beber você está aceitando o convite. Não o convite, o pedido. Toda vez que você bebe do vinho, você está relembrando que você aceitou o pedido. Eu me casei com Cristo e eu sou esposa dele. Eu preciso rever o meu comportamento de esposa, porque a qualquer momento, ao som da última trombeta, no piscar de olhos, ele virá me buscar. Tudo já tem se cumprido, não tenho dúvida. Mais dias, menos dias, essa última parte vai se cumprir. E a igreja vai ser levada ao alto para se encontrar com Cristo nos ares, assim como no casamento o noivo se encontra com a noiva nos ares, e agora eles vão ser levados para a casa do Pai e vão ficar juntos para sempre. Oh, aleluia, igreja. Não importa o que você esteja passando agora, não importa as dificuldades que você tem enfrentado, não importa as coisas que você já sofreu, teu futuro está garantido. Aleluia. Não precisa ficar correndo atrás de tantas coisas de uma maneira desenfreada, porque o teu futuro está garantido. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, lutar, conquistar coisas. Isso faz parte da nossa vida aqui na terra e nós nos alegramos quando nós conquistamos. Nós nos alegramos quando um irmão conquista uma vitória, compra um carro, compra uma casa, arruma um casamento. Nós nos alegramos. Mas não precisa ficar tão ansioso com essas coisas, tão preocupado com essas coisas. Faça com que as coisas aconteçam de uma maneira natural. E coloca a tua prioridade de vida em cuidar do teu comportamento como esposa.
prioridade da nossa vida tem que ser se comportar de maneira digna da nossa escolha. Porque, eu repito, ninguém vai para o céu por causa dos pecados. Porque os pecados foram levados na cruz do Calvário. Mas podem ir por recusar ou desonrar o pedido de casamento com Cristo. Vamos consagrar o pão. Vamos ficar de pé. Senhor, nós te damos graça. Te damos graça pelo teu sacrifício naquela cruz, que ali pagou o preço e nos resgatou de uma vida indigna para nos fazer noivos de Cristo. Nós consagramos nesse momento esse pão, que significa, que representa o teu corpo, que foi moído naquela cruz. O Senhor se entregou até o fim, não voltou atrás, mas foi até o final e nos comprou, para que hoje nós pudéssemos estar juntos, unidos, relembrando essa nova aliança feita com o Senhor. Nós consagramos esse pão ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Vamos consagrar o vinho. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por este momento, Pai, por este ato simbólico, Pai, este vinho que representou o teu sangue na cruz do Calvário, derramado por nós, Deus, alto preço que nos comprou, Pai, que nós, essa noite, vamos tomar, Pai, Pai, consciente, aprendendo cada vez mais que somos a noiva do Senhor, Pai, que aguardamos a sua família a tua volta, queremos ficar essa noiva, a sua esposa, nós te louvamos, nos sagramos a ti, Pai, que nós possamos, cada vez mais, Pai, nós estar preparados para a sua volta, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor. E eu gostaria que você, enquanto nós louvamos, refletisse se você vai tomar o vinho. Seu
naquela noite, Jesus reunido ali com seus discípulos na Santa Ceia, Ele está agora abolindo a antiga celebração da Páscoa, porque a Páscoa falava do Egito no passado. Ele está instituindo a Santa Ceia, porque a ceia fala de cumprimento da promessa, fala de futuro. E naquela noite, reunido ali com seus discípulos, Jesus, num determinado momento daquela celebração, Ele tomou o pão, partiu, deu graças e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: comei dele todos, este é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Te damos graças, Senhor, levante o seu pão. Te damos graças, Senhor, por este pão, que simboliza o teu corpo entregue por nós na cruz do Calvário. Tomemos juntos. Pegue agora o cálice de vinho. E a questão é: quando a noiva bebia o vinho, ela estava dizendo: eu aceito esse pedido de casamento, eu me torno esposa. Então a primeira coisa é: a ceia, o vinho, é para a igreja, para a esposa. Se você nesta noite está aqui nos visitando, e você entendeu essa palavra, essa mensagem, e você nunca tinha ouvido isso, não sabia disso, saiba que Deus escolheu você e Jesus morreu na cruz por você. Você pode, com esse ato de beber o vinho, entregar a sua vida para Jesus Cristo. Falar: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, eu aceito o pedido, por isso eu vou tomar esse vinho. Para nós, igreja, é tempo de recomeçar. Esse ato de tomar o vinho é dizer: Senhor, eu aceito esse pedido de casamento. Eu aceito renovar isso. Eu sei que o Senhor me aceita, mesmo eu tendo falhado, mesmo eu tendo errado, mesmo eu tenha manchado as minhas vestes. Eu sei que há perdão através do arrependimento. E nesta noite eu estou arrependido. E eu quero refazer. Eu quero aceitar me tornar uma esposa de verdade. Eu vou, Senhor, rever como eu tenho andado. Senhor, talvez eu não tenha andado digno da escolha que foi feita. Talvez eu não esteja andando de maneira digna do meu chamado, da minha vocação. Mas hoje, Senhor, eu entendi a Tua palavra, eu entendi o mistério que está revelado nesse plano de redenção. E eu vou beber esse vinho porque eu aceito ser esposa, andar como esposa, comportar como esposa, obedecer como esposa, me submeter como esposa. Se isso é o seu desejo, se esse é o seu desejo, do teu coração, através da palavra, tome o vinho. Mas, se não for, pode devolver. Assim mesmo chega. Porque a última palavra é da noiva. A noiva que decide se ela bebe ou não. É a noiva quem dá a última palavra. Senhor, nós te damos graças por este vinho que simboliza o preço de sangue pago pela nossa redenção na cruz do Calvário. O dote já foi pago pelo casamento. O preço já foi pago pela esposa. Nós te damos graças por isso. Podemos tomar juntos.
esse ato profético te conduz a viver para Cristo, em Cristo e para Cristo. Vamos louvar o Senhor. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro Glória a Deus. Quero saudar o Daniel que estava visitando, entendeu, Daniel? Seja bem-vindo, viu, Daniel? Deus te abençoe, tá? Um aplauso para o Daniel. Nós vamos encerrar agora o culto, mas antes eu gostaria de dar alguns avisos, né? E nós vamos encerrar orando pelos aniversariantes do mês, que hoje é o primeiro domingo do mês de setembro. E terça-feira nós temos então a nossa reunião de intercessão. Essa semana, intercessão 2. Intercessão 2 essa semana, viu? Que está apoiando. Quarta-feira temos a live. Sexta é noite de Grupo Vida. Eu preciso de uma breve reunião com os líderes das regiões para a gente falar das missões de Grupo Vida. 5 minutinhos só para me dar uma informação para vocês. Sábado tem culto dos jovens. Vê os jovens aí, glória a Deus pela vida dos nossos jovens, viu? Glória a Deus. Domingo nós estamos reunidos às 18h30. Oi? A marcha aqui, eu ia falar no final. Eu acho que esqueceu da marcha. Então, quinta-feira, nós vamos estar reunidos, né? Às 6h30, lá em frente ao polo esportivo. Eu conto com todos vocês, né? Que a gente está orando por essa cidade, abençoando essa cidade, né? Vamos ali, vocês viram lá, nós roteiros, tem oração para tudo, né? Oração para as famílias, para o comércio, oração para a saúde,
para a educação. Vamos abençoar essa cidade, unir, né, a nossa voz para abençoar essa cidade. Isso vai ser feito um trajeto da marcha. Preste atenção, não vai direto para a praça, não. Para mim, o principal é esse trajeto de oração que nós vamos fazer. Amém? Então, quinta-feira, 6h30, em frente ao polo esportivo. Quem tiver alguma camiseta da igreja, né, vai com a camiseta da igreja. Quem não tiver, não tem problema, viu, gente? Não tem, pode ir, né, para que a gente possa estar ali celebrando, né, o nome do Senhor e orando por essa cidade. Preste atenção, domingo também. Domingo nós vamos ter uma cantina na igreja. Nós vamos ter cachorro quente e feijão tropeiro. Eu peço também a contribuição de vocês com a cantina. Lembra que nós compramos o som? Nós parcelamos o som em 9 parcelas. A igreja ajudou com 3 parcelas, né? E agora nós continuamos a pagar as outras 6 parcelas que são menores. E então, uma vez por mês, nós vamos tentar fazer uma cantina para ajudar, né, a terminar de pagar o som. Mês passado não conseguimos fazer, mas esse mês vamos fazer no domingo que vem. Então venha, né, preparado para você poder contribuir com a cantina. Quem quiser fazer o encomenda, já podemos fazer. Muito importante, viu, gente? Agora tem pré-venda que facilita as coisas. Se você puder durante a semana já encomendar para o Mateus e para a Letícia, porque aí evita de você ter que entrar na fila. Quando você vai chegar lá direto, já vai estar tudo preparadinho, é só você pegar, não precisa enfrentar a fila para comprar ainda, né? Então essa pré-venda é algo que funcionou muito bem, né? Eu peço para vocês estar fazendo também dessa forma. Amém, gente? Vamos então encerrar. Eu quero colocar os aniversariantes do mês. Apaga para mim, por favor, para eu ter condições de ver se eu enxergo. Então, no dia 4, que é amanhã, é aniversário do Gustavo. Que Deus abençoe a vida do Gustavo, né? Está lá do Matos. Dia 5 é aniversário da Rita. Deus abençoe, viu, Rita? Em nome de Jesus. 18 é do João Lucas. João Lucas está indo? Está não, né, Lucas? Dia 20 é do Walter. Walter está aí? Da Dona Maria das Graças, dia 21. Deus abençoe, irmã. A Noêmia Priscila, dia 23. A mãe da Noêmia, Maria José, dia 24. O Daniel, meu filho, dia 28. E o seu Virgínio, né, o Eucristo, dia 30. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos encerrar orando, né, pelos aniversariantes do mês. Nós queremos, Senhor, estenda as tuas mãos, Senhor, nós queremos declarar sobre essas vidas, Pai, sobre a vida do Gustavo, da Rita, do João Lucas, da Noêmia, da Dona Maria das Graças, do Walter, da Maria José, do Daniel, do seu Cris. Ó Deus, também aqueles que estão fazendo aniversário de casamento, nós queremos profetizar as bênçãos do Senhor sobre a vida deles, Pai. Se há algum tipo de luta, algum tipo de necessidade, vem, Senhor, com o teu braço forte, suprir as necessidades deles, do Senhor. E eu oro, coloco nas tuas mãos cada sonho, cada projeto que eles têm tido do Senhor, mas que acima de tudo se cumpram na vida deles os teus propósitos, que são eternos e que são perfeitos, no nome de Jesus. Vamos cantar parabéns aí? Senhor, que Deus te abençoe em nome de Jesus.